Eu nunca antes tinha vindo para aqui para falar sobre um episódio do Fly Podcast. Mas o episódio de ontem é necessário ter pelo menos um resumo para as pessoas entenderem. E ontem a entrevistada do Fly Podcast foi nada mais nada menos do que a Iola Araújo, dado as polêmicas envolvidas com os áudios que já falamos aqui, um áudio que até agora continuo a não ter acesso, mas depois de tudo que eu ouvi, eu vou preferir mesmo não é, ter contato com esses áudios e deixar que a coisa corra assim, sem eu ter contato. Mas sobre o Fly Podcast de ontem, ontem o Fly tentou fazer um programa bem mais como ele sempre tem feito, sensacionalista, mais encorpado na enchição de linguiça. Com ontem, chegamos à conclusão que o maior enchidor de linguiça de Angola é o Fly Podcast. Enquanto a entrevistada foi lá especificamente para falar algo e principalmente abrir o coração, o nosso apresentador estava a fazer de tudo para que a entrevista se prolongasse o máximo possível e que a interação das pessoas fosse com base ao seu guião. Lógico que dono de um programa tem que ter as suas metas, os seus objetivos. Mas, se tratando da situação que estava a se tratar, ele poderia ter estruturado melhor esse programa sem o normal e o básico que ele tem feito sempre. Pelo menos é o que eu acho. Mas a Iola esteve muito bem, principalmente no princípio, quando ela expõe as suas situações passadas, presentes e o que pode vir a ser futuras também, né? Porque numa primeira fase ela foi falando sobre a sua vida pessoal, falou sobre a maternidade, como ela é mãe e tal, falou sobre a sua carreira, processo criativo, como faz as músicas, coisas assim. Coisas que levaram mais ou menos uma hora e tal. E ela foi falando como também uma pessoa normal. Até que chegou o momento de falar dos áudios. Lembrando, áudios que até agora ainda eh, não tenho acesso e provavelmente também não vou ter. Outro ponto que ela falou muito interessante que eu gostei é que agradeceu às páginas mais midiáticas de Angola por não terem disponibilizado esses áudios. Mas sobre os áudios propriamente, ela precisava dizer o seguinte. Primeiro é que essa conversa surge em um fórum privado, em uma chamada com uma amiga, aonde ela estava a se fofocar, como qualquer pessoa normal. Imaginemos se nós pegarmos todas as fofocas de todo mundo e expormos. Muita gente vai presa. Segundo, ela diz que aqueles áudios foram manipulados, né? Ela falou muita coisa que ela assume, e ela falou as coisas que ela assume, mas muita coisa também não foi ela que falou. E eu só não entendi a parte de trazer o tal engenheiro de reputação. Aquele pai estava lá mais para complicar a vida da outra, sendo que a Iola já tinha assumido, não, eu falei algumas coisas. Ele vem com a história da inteligência artificial, dá exemplo da inteligência artificial. Quando está ali falando, não tem nada a ver com a inteligência artificial. Houve manipulação, manipulação dos áudios e inteligência artificial são coisas totalmente diferentes. Ele queria emplacar a questão da inteligência artificial, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas, ao todo, foi muito bem explicado, com provas e áudios, que houve manipulação dos áudios e que existia, assim, um foco, uma visão que era na destruição da reputação da Iola, que até estava a funcionar muito bem, até que ela vem a público para provar que a turma da Mônica, no caso a turma da Mônica é Carmen Moro, Freddy Costa, Nina e Baz,
que arquitetaram todo esse plano para destruir a reputação da Iola e fazer essa confusão toda que está acontecendo na vida da senhora. Com áudios, prints de pessoas que sabiam do que ia acontecer, de pessoas que tinham o domínio da situação, a Iola foi provando a sua verdade, né? Porque a parte dele também há o contraditório, mas ela foi provando o seu ponto, o que também eu gostei muito, porque ela foi coerente. O importante é isso, o importante é a pessoa ser coerente nas suas palavras. Ela mostrou coerência. Agora, o que vai acontecer a partir daqui, nós não sabemos, mas esperamos que essa novela não pare por aqui, que a novela continue, porque está interessante. O importante é estar interessante. Mas o que é que precisávamos falar para chamar a atenção sobre os cantores citados, alguns dos cantores citados entraram em contato, se resolveram, outros não. Outros preferiram ir à polícia e fazer confusão. Com os que foram para a polícia a fazer confusão, ela não vai se resolver mesmo, vai ficar por aí. Mas com os que falaram com ela antes, ela vai se resolver. Então é basicamente isso. Deixa aí nos comentários o que você acha desse pânico.